A Deus por esta oportunidade de ser entrevistado para contar algo da minha longa caminhada de cristão. Quero dizer para você, para todos que me escutam, eu nasci no lar católico, minha família, então meus pais não entendiam nada da Bíblia, nós também. Aí apareceu dois crentes do Pirangi, uma cidade interior, Zequinha Alencar e Neo Alencar, começou a pregar o evangelho para nós. E eu fazia era criticar, não entendia, não compreendia. Então, quando foi um belo dia, o meu pai era criador, dono de muito gado, e eu fui ajudar às 3 horas da manhã. Quando vi a lua cheia, às 3 horas da manhã, geralmente a lua no nascente, 3 horas da manhã é 4 minguante ou crescente, mas nesse dia ela estava cheia. Eu fiquei admirado e meditando que tem um Deus que domina o universo. Então comecei a pensar na grandeza de Deus, aí veio a palavra no meu coração. Ser crente era o que eu não queria, não entendia. Fui lá dentro, peguei uma carteira de cigarro, comecei a fumar. Terminava um, emendava outro, mas a palavra, ser crente. Em resumo, 9 horas da manhã, eu me encontrei com esse Neo Alencar, que testificava para nós. Eu ia na 3ª carteira de cigarro. Aí eu estava convicto. Botava pensamento em boate, em futebol que eu jogava, e pensamento de tudo que era ruim, que não entendia, era cego, espiritual. Eu disse, não é o último cigarro que eu vou fumar. Na carteira só tinha um cigarro e na caixa de fósforo um palito. Então, foi mais um milagre que Deus fez na minha vida. Dei pouco estragado, joguei no mato, e até hoje. Fui para casa da namorada, que eu criticava de crente com ela. Digo, Lourdinha, eu vou ser crente. Eu não acredito, vou. E vai ser no dia do meu aniversário. Isso foi mais ou menos dia 3 e 4 de junho. E no dia 11 eu estava aniversariando, fazendo 21 anos de idade. Hoje eu estou nos 82. Então ela disse, eu não acredito que você tenha coragem. Eu digo, eu vou ser. E você não é no dia do meu aniversário. Você tem coragem, João? Tem. Então me despedi, na hora de sair, e dei graças a Deus chegar o dia 11 de junho de 61. Fui para a igreja, Tereza Cristina 673 em Fortaleza. O pastor na época, pastor Armando Chaves Cohen, descendente de judeu, estava lá pastoreando, porque o pastor presidente, pastor Teixeira Rego, morreu. E então ele assumiu, foi chamado, era o diretor da Casa Publicadora, veio dirigir Fortaleza. E na hora do apelo, ou do convite, então eu me levantei, já estava convicto da minha decisão, aceitei Jesus. O Neo Alencar se reconciliou, namorar com a minha irmã aceitou, Raimunda Viana ainda vive. Então a conversa se espalhou. O filho de Manuel Viana está ficando doido, estão virando crente. Naquela época a crítica era assim e tantos mais. Então espalhou-se a conversa. Fiquei firme, crente. No dia eu fui para a casa da namorada, aquele namoro salobo. Ela perguntou se eu estava doente. Digo não, porque agora é assim. Aí a mãe dela saiu lá de dentro. João Viana, eu tenho vontade de ver minha filha casada contigo, mas não tenho prazer de ver ela naqueles ambientes. Na igreja, sim, desde que eu resolvo já. Aí me pediu muita desculpa, mas eu estava decidido. Pediu desculpa, entrou de Lourdinha, estou quantos 6 meses namoro com você. O meu plano era para casar, mas Jesus mudou a minha história. Se você fosse crente, é provável que eu case com você, porque já comprei o terreno ali na rua Galileia para fazer a nossa casa. Aí repeti, mas Jesus mudou a minha história. Para mim sair foi uma dificuldade, a moça chorando, digo, não lhe devo nada, desculpe,
tempo que limpar ele. É assim, fui embora. E comecei a frequentar as orações, a cada irmã Assunção, ali na Rua Galileia, Antigo Cocó. E então, dia de domingo, eu saía lá de casa às 2 horas da madrugada. Naquela época não tinha estrada nem para carroça, era mata. Eu saía nas veredas, ia sair na Praça de Messejana, pegar a BR-116, andar 2,5 km, subir barranco, chegar na casa do Antônio Moura às 4 horas da manhã, para nós irmos orar lá no salão da igreja. Aí nós orávamos até às 6 horas. Ele abria a porta porque sabia a distância que eu vinha. Era a sede de Deus na minha vida, eu queria servir a Deus com fidelidade. Então, voltava, chegava em casa às 8 horas e levei a vida. Um dia, eu estava na casa da irmã Assunção, orando com um grupo de irmãos. Aí Deus usou a irmã Nita em profecia para mim fazer uma viagem. E quando eu me levantei, Senhor, para onde é que eu vou? Camusim. Então, o pastor de lá eu conhecia, o pastor Antônio Rodrigues, que ele viu o vô e casou com a moça dali da nossa região. Aí eu pedi permissão ao meu pai, eu tinha um gado, pedi e botei o dinheiro no bolso, peguei o trem e fui embora. Fiquei lá procurando o pastor Antônio Rodrigues, cheguei lá. Pastor Antônio Rodrigues, o que é que anda fazendo? Digo, pastor, eu vim passar aqui uns meses com o senhor. Pois essa sala é sua. Os meninos vão pro quarto, você fica aí. Para onde ele ia, me levava. E me dava oportunidade. Eu dava um testemunho. E uma moça lá em Chaval, Extrema com Piauí, se animou pro meu lado. Mas eu sempre fui temente a Deus. Fiquei na minha, cheguei em casa, pastor Antônio Rodrigues. Eu não ando atrás de namorada, mas pretendo me casar e bem. O que é que você diz daquela moça? Filho do irmão Maneneco, uma moça crente. Mas a sua futura está lá no Tianguá, no sítio Marinema, é a irmã Dica, filha do João Rodolfo. Isso foi em setembro. Em novembro tem uma festa lá. Se eu não for, lhe recomendo. Ótimo. Fiquei, me liguei. Pronto. Então chegou novembro, os irmãos fretaram um caminhão, naquela época era assim, e encheu de crente e eu pulei dentro. Fui. Quando chegou lá, os irmãos disseram, tá aqui a casa de João Rodolfo. E lá tinha dado uma chuva no mês de novembro, que dava uma chuva lá para o cafial florar. Eu nunca tinha visto pé de café, digo, e fiquei admirado olhando para o cafial, aquele lençol branco no meio do mundo. Passamos em frente à casa de João Rodolfo, multidão de gente. Fui lá para a casa do Manuel Machado, que era parente daquele ex-ministro da aviação, Expedito Machado, ele tinha um sítio lá. Eu fui para lá porque tinha amizade com Davi Machado, que era fotógrafo lá na região de Camusim, e eu fui para lá. À noite vim para o culto. Tinha muita gente, estava o missionário Ernesto Nilma, dos Estados Unidos. Estava o pastor vice-presidente de Fortaleza, pastor Basto. Estava o pastor do Piauí, do Maranhão, multidão de gente lá. Eu fui. Esse culto lá no sítio, tinha uma igreja, o velho construiu, o João Rodolfo. E então, irmãos, o João Rodolfo, que era o presbítero da igreja lá, estava dirigindo, me deu a oportunidade. E uma surpresa para mim, diante de tantos pregadores. E então, eu dei um testemunho e disse, fui lá para o meio da igreja. Quando terminou o culto, a multidão lá fora, então, o velho convidou, irmão Viana, amanhã vem almoçar aqui com os pastores, você não fica lá só. Aí eu vim, almocei, voltei, fui lá para casa onde eu estava hospedado. E então, o culto terminava sábado, a última festa foi sexta, sábado. Aí então, eu tinha que vir embora. Aí o genro do irmão João Rodolfo, Oswaldo Vidal de Farias, irmão Viana, deixa para ir só terça comigo. Você vai para o pega o trem e lá vai para Camusim. Eu não deixei menino chorando. Aí essa dica, que eu não conhecia, muita moça lá,
Se o irmão quiser vir para esse quarto, está desocupado. Aí eu fui buscar a mala, botei lá na sala, fiquei lá. Meio-dia almoçamos. Já corria uma zoada lá, que ia um rapaz de Fortaleza e era namorado futuro da Dica. E eu inocente lá, sabia do laço. Então, eu trouxe minha mala para lá, repito. Ao meio-dia almoçamos. A velha pega o velho e leva lá pro engenho, porque o velho era aquele coronelzão, ex-moralista, então ele ia ficar ali perto. Eu vou para lá. Eu fui, peguei uma cadeira depois do almoço, me sentei lá na sala. A Dica, em vez de estar lá com a moça na cozinha, botou a máquina lá, estava bordando lá no negócio. Aí perguntou se eu tinha gostado da festa. Eu gostei. Quando é que vem de novo? Você quer que eu venha? É bom, pronto. Tá aqui minha Rebeca. Tá aqui. Então fiquei animado. Aí fui lá pro quarto, meu soninho. 4 horas fui lá pro engenho, 5 horas subi. 6 horas o almoço. O velho era muito britânico. Aí terminou da janta. Aí mãe Geni leva o velho, vai lá pro confinante, lá pro sítio do Sérgio Machado. Tinha Sérgio Machado e Manuel Machado. Que era para dar liberdade à Dica sentar por ali, porque senão o velho marcar a presença, você já viu. Assim aconteceu, começamos a conversar e deu-se em casamento. E eu digo a vocês, pode alguém ter casado igual, mas melhor do que eu não. Então, casamos, eu morar em Fortaleza. Então, depois fui morar no Dias Macedo, foi onde começou o meu ministério, bairro Dias Macedo. Eu auxiliava o irmão Conrado, era presbítero da igreja, dirigia a congregação Dias Macedo. E eu fui para o culto, campal, e a Dica ficou com os meninos em casa, já tinha os meninos. Então, ele me convidou para me separar para diácono. Eu não queria ministério, eu queria ser um cooperador da causa, mas ministério não. Então, ele disse, irmão, falta 3 dias para a convenção e eu queria lhe apresentar. Não, irmão Conrado, eu não vou dizer não, mas passe amanhã lá em casa. Aí então, fui para casa, meio atribulado, cheguei para ter a Bíblia em cima da cama, a Dica estava com a menina Dica, o irmão Conrado me convidou para me separar para diácono. Mas eu não vou dizer não, você é quem vai dizer. Ela disse, eu também não digo não, mas Deus diz. Pregou a Bíblia e disse, Senhor, fala para nós nesse sentido. Então a Bíblia, ela abriu, foi em Esdras 10:4, que diz, levanta-te, a ti pertence esse negócio, ser forte, age e nós seremos contigo. Então, quando ela leu esse versículo, eu senti as dúvidas desaparecer de mim. Eu senti que era algo de Deus na minha vida. Então, levanta-te, a ti pertence esse negócio, ser forte, age e nós seremos contigo. Aí eu senti algo de Deus na minha vida. Quando o irmão Conrado passou lá no outro dia, eu dei o sim. Ele me apresentou a diácono, eu aceitei. Eu tinha um comércio lá na Antônio Salles, e trabalhava lá, Antônio Salles, na Aldeota. E eu lá morando no Dias Macedo. Então, o irmão Conrado foi transferido para a congregação de Antônio Bezerra e me apresentou para dirigir o Dias Macedo. Então, eu como diácono, ia dirigir o Dias Macedo. E Deus me deu graça. Eu sempre fui autêntico na obra de Deus. Já que eu tinha aceitado o plano de Deus na vida, eu tinha que trabalhar. Trabalhando, tal. Então, quando foi um dia, depois de uns 3 anos lá, eu cheguei no meu comércio. Quando levantei uma porta, uma pessoa presta a morrer. E quando é de Deus, você sente. Eu senti que era lá na Vila União, nós tínhamos familiares lá, e tinha gente lá presta a morrer sem Jesus. Aí eu liguei para o Nonato Viana, meu irmão, Vicente Viana,
para nós ir visitar a família. Então, vamos marcar um dia para ir. Enquanto isso, o irmão Adalto Bezerra, dirigente lá de São João do Tauape, foi celebrar a Santa Ceia lá na congregação. Aí de lá de Simão Viana, o pastor Basto, que era o vice-presidente da igreja, ligou para mim para lhe dizer que o pastor Miliano quer falar com o senhor amanhã. Tá bom. Aí quando foi no outro dia, eu fui. Pastor Miliano, rapaz, o senhor recebeu o meu recado? Por isso que eu estou aqui. Sente, me sentei. Ele despachou com outros irmãos que estavam lá. Aí começou a conversar. Simão Viana, é o seguinte, é porque o Zé Bernardo não pode ficar dirigindo a Granja 3 de Maio, que era a congregação na Avenida Expedicionário, e lá chamava a congregação da Granja 3 de Maio, porque tinha uma granja para lá, anos passados, e ficaram chamando Granja 3 de Maio. O senhor aceita? Aceito, pastor. Pois sua posse é domingo. Isso foi quinta, sua posse é domingo. Que eu boto no dia macio do senhor, quem sabe? O tal Zé Bernardo lá, não é para ele não ficar sem nada, o senhor, quem sabe? Então, eu no domingo assumi a expedicionário e na quarta-feira seguinte o Zé Bernardo assumiu Dias Macedo. Então, dirigi Dias Macedo, reformei a igreja, Deus abençoou. Quando eu estava no Dias Macedo, ganhei 2 velhinhos para Jesus. Eles bebiam cachaça que caíam para um lado, outro para outro. E ele tinha um filho que trabalhava no lojão Anfisa, ali depois da Zé de Alencar, material de construção, e queria me conhecer porque viram a transformação na vida dos pais deles. Nós levar ele para a igreja e ficaram crente firme. Então, quando eu resolvi reformar a igreja, então eu precisava de material de construção. Mandei medir quantos metros de lajota. Naquela época só tinha lajota no Templo Central, que era a sede. Nas outras era o mosaico, vocês sabem, o mosaico de tijolo quadrado. Mas eu queria botar o melhor, sempre quis botar o melhor na casa de Deus. E Deus me abençoou, me honrou. Aí eu fui lá no lojão Anfisa, ele me chamava de pastor, porque eu dirigi a igreja, era um diácono. E pastor, o que é que anda fazendo? Digo, irmão, é que eu tenho aqui uma lista do material que estou precisando. Do que é? Aí eu digo, é tantos metros de lajota. Dá. Todo mundo paga aqui em 6 parcelas, mas para você vai ser em 12. Pronto. Quantos metros você quer? Eu digo, tá aqui a nota. Ele pegou, pode ficar tranquilo que eu mando deixar lá. Então, mandou deixar a lajota, lajota lá. Aí eu comecei. Aí quando foi um dia, antes de eu começar a botar o piso, já tinha quebrado o reboco, tinha ajeitado, tinha forrado de concreto. Aí o irmão chegou para a oração das 6 horas. Simão Viana, você vai mudar o piso dessa igreja? Vou, já está aí comprado. O senhor não acha que isso é muita vaidade, não? Meu irmão, se for vaidade, botar o melhor na casa de Deus, lá no céu é o lugar mais vaidoso, que lá nós vamos mandar por cima de ouro e pedras preciosas. Aí ele se calou, que é verdade. Então reformei a congregação, ficou linda. Aí eu fui o pastor Miliano. Pastor Miliano, vamos mudar o nome daquela congregação. Em vez de congregação da Granja 3 de Maio, está a congregação da Avenida Expedicionário, que a avenida é Expedicionário, para frente à igreja. E a 3 de Maio é lá no 23BC, ali no bairro a 3 de Maio. Dá certo. Aí mudou o nome. Estou no rodízio, congregação da Avenida Expedicionário. Trabalhei lá alguns anos. Pastor Miliano passou para o senhor. Aí, uns meses depois, o pastor Miliano me convidou, o pastor Basto, o vice-presidente, assumiu a presidência, me convidou para pastorear a igreja de Breves Santo, a 507 quilômetros de Fortaleza, para lá na época. Eu aceitei a proposta, fui morar em Breves Santo. Meus filhos pequenos, tinha os 2 maiores, ficou, Carlos Alberto, João Marcos, que hoje é pastor em Pindoretama, e o Carlos Alberto ficaram, e eu levei os outros menores. Fui morar numa casinha de lá da delegacia,
Casinha humilde, mas eu estava satisfeito lá. E a Késia sempre teve visão. Então, passando lá na rua da igreja, tinha uma casa para vender. Ela me disse: papai, tem uma casa ali para vender, bem pertinho da igreja. Eu fui lá olhar. Morava um médico de lado, um médico do outro. E o terreno tinha 2 terrenos vazios e a casa no meio. Aí eu perguntei: quem é o dono dessa casa? Aí disse: o seu Preto mora ali naquela casa, ele é o procurador. Eu fui lá, terça-feira. Aí: bom dia, dona. Bom dia, Socorro, o nome da esposa do Preto. Eu já tinha me informado. Dona Socorro, cadê o Preto? Ele está medindo os terrenos, ele trabalha de topografia. Ele chega sábado. Dona Socorro, eu quero falar com ele. Tá bom, pois sábado eu mando ele lá. Aí quando foi sábado, ele foi lá. O que é que tá vendo, pastor? O que é? Seu Preto, aquela casa o senhor aluga? Ele disse: a casa tá para vender, mas sendo para alugar tem 6 na frente. Pois me bota o número 7. A casa era do gerente do Bradesco, foi transferido para outra cidade, a Copiária. E então, tá bom. Aí ligou pro seu Geraldo, dono da casa: seu Geraldo, ninguém tem dinheiro para comprar casa. Tem 7 pessoas aqui atrás da casa. Tem 6 e agora foi o pastor lá, o número 7. Pois arranja a casa para ele. Aí ele foi lá: pastor, o seu Geraldo mandou ceder a casa pro senhor. Eu fiquei satisfeito, fomos olhar a casa. Telefone fixo lá, eu distante da família 507 quilômetros, nunca tinha separado da família. Então, me interessei pela casa. O aluguel era 450. Eu digo: seu Preto, esse ele deixa por 400. Aí eu disse: descer da casa do pastor. Você deu a casa de 400 reais naquela época. Tinha 2 terrenos de um lado e de outro. Aí eu digo: queria que você mudasse o piso da cozinha, que ele baixou. Ele ligou para ele: pode mudar, ajeita aí a casa. Morei o tempo que Deus quis lá, 5 anos e tanto. Então, o pastor me convidou para pastorear a montada. Aí eu fui morar na montada, dirigir a montada. Construí, cheguei lá, gostava muito de construir. Um templo antigo, eu era o 3º pastor lá. Passou um pastor mineiro, trabalhou longos anos, homem seguro na doutrina. E depois pastor Joaquim. Aí então, quando ele soube que eu vinha para lá, ele avisou para a igreja, isso tudo acertado com o pastor. Resultado que eu assumi a montada, repito. Formei, resolvi reformar a igreja. Aí na casa que eu morava, tinha um terreno vazio, eu mandei tirar uma carrada de palha lá na Praia das Moitas, fiz uma coberta e botei os bancos lá, instalei luz e tudo e demoli a igreja. Derrubei para fazer outra com 28,60 metros de comprimento por 10 de largura. Então, os irmãos trabalhando, eu fui, arranjei 2 passagens aéreas de graça. A minha cunhada trabalhava na Varg e ela tinha direito. Aí então eu fui fazer uma campanha em Manaus. Pastor, que no momento eu me esqueci o nome dele, meu amigo, liguei para lá: pode vir. Aí eu fui. Quando cheguei lá, tinha havido a queda do Canaã. Era um auditório grande, 100 metros de comprimento, com 70 de largura, coluna de ferro, mas sem uma viga no meio, só uns cabos grossos. E então, estava lá. Uma telha pesava 82 quilos, vindo do sul, coberta linda, bonita. Então, quando eu cheguei lá, o teto tinha cedido, tinha lugar que ele baixou, não aguentou. Tinha coluna de ferro tão grossa que envergou. Aí o pessoal ficaram perplexos com aquilo. Uma moça que ajudava muito fazendo alimento para vender, para ajudar na despesa do Canaã. Então deu estafa, morreu. Ixi, o pessoal ficaram preocupados. Outro pastor também morreu. Sentiram, foi um pacto grande para a igreja de Manaus na época. Então eu ia atrás de recursos. E os irmãos estavam tudo de cabisbaixo, preocupados.
e dizia: pastor, onde você está? Eu estou na casa do pastor Cirilo. Pois eu vou tirar a oferta e vou deixar lá. Não ia. Resultado que eu arranjei pouca coisa, resolvi vir embora. Quando eu cheguei, os irmãos tinham levantado o templo, aquele tijolo branco deitado. Então eu ajudava os irmãos, ia almoçar, dormia um soninho. Quando foi um dia, o templo ainda estava coberto. O irmão chegou lá. Irmão, vendo o tempo caiu. Meu irmão, não morreu ninguém? Não, os irmãos viram o vento soprar lá pelo cemitério, derrubaram, virou o posto de gasolina, e lá vem os irmãos desceram correndo e tal. Mas não feriu ninguém. Então eu vou completar meu sono. Aí deitei, ganhei um soninho, aí me levantei logo, fui, multidão de gente frente à igreja, crente chorando, outros murmurando, descrente. Nunca mais, pastor, levanta um tempo aqui. Então, são coisas, irmão, que a gente não esquece. Aí tinha um crente muito faltoso lá, o viúvo, que era no meu pé todo tempo. Para onde eu ia atrás? Irmão, vamos colocar um mutirão para nós entortar esses ferros, que era das colunas. Porque não, ele não estribou. Ele levantou as colunas, botou lá para botar as vigas, mas não estribou. O que segura o prédio é o estribo. Então, caiu. Um lado por cima do templo antigo, e o outro, mandei medir, empenou 6 centímetros. Aí lá vai, fiz a campanha com os irmãos, levei os bancos que estavam ainda bons lá pro salão de palha que eu tinha feito, botei para lá, para fazer os cultos lá, e fomos trabalhar, demolir o outro lado. Deixei no zero, no piso, no... me dá o nome da igreja. Então, ficou no alicerce, desculpe. Então deixei no alicerce e disse: senhor, e agora? Nós tínhamos oração à madrugada, eu e a minha esposa, que acordava primeiro e chamava o outro, acordava 2 horas, 2h30, orava, pedia a bênção de Deus. Então, para falar com meu céu, Juvan, ali na Pindoretama. Aí eu peguei, eu tinha uma caravana, fui lá: Patiô, irmão Juvan, Patiô, o que é que anda fazendo, irmão Viana? Irmão, vem com a notícia aqui que não é boa para mim, quanto mais para o senhor. Então, é que eu construí o templo, estava me preparando para cobrir. O vento derrubou um lado, eu virei o outro, também estava empenado. Eu vim pedir a sua ajuda. E disse: eu vou dar um dinheiro para o senhor. Ele era bem enriquecido, cooperador da causa, irmão Juvan. Aí me deu o dinheiro, eu agradeci, peguei o carro e viajei. Passei direto para a cerâmica. Aí comprei o tijolo. Ou os homens erraram a contagem, ou Deus multiplicou. Deu 2 carradas de tijolo e ainda sobrou dinheiro. Estamos lá em frente à igreja, muito tijolo. Aí começamos. Agora tijolo dobrado, tijolo furado. Então, irmão, Deus abençoou de um modo tão maravilhoso. Em resumo, eu construí um lindo templo na montada. Na inauguração, tinha o vereador Paulo Parente, crente, presbítero da igreja, nosso Semara Lima de Curitiba, o irmão José Alberto trabalhava no Banco do Brasil. Então, em Fortaleza, arranjou um landau. Naquela época, um landau só para governador. Ele arranjou por lá um. A Câmara resolveu me dar o título de cidadão montadense. Eu reuni fazer 3 dias de festa. Pessoas amigas do Evangelho, só boi me deram 3. Fora, andei 3 meses antes, eu andei nas congregações avisando que tinha esse magro e engordasse, que era para fazer a festa. Então, quando foi no dia, para juntar tudo na casa do Adão Costa, lá no Córrego da Ema, os irmãos juntaram, levaram para lá, que no dia eu ia buscar. Tudo controlado. Os irmãos engordaram muita coisa. Andei 10 lotado dentro por fora. Era tudo, tinha tudo. Só galinha, tem 2 chiqueiros de galinha, porco, criação, tudo. E os 3 boi para matar. Menino, era multidão de gente na montada. E eu peguei uma psoria, fui ao médico. Ele disse: só leva só até às 7 horas.
se aquete. 1h da tarde eu estava lá em cima, e lá na montada, o sol quente. Aí então o sol me livrou aqui, daqui para baixo. Mas minha pele escamou todinha. Então, eu sempre gostei de trabalhar. De noite, tudo dormindo, e eu lá tinha um tanque cheio d'água gelada, eu metia dentro. Não feria, não doía, mas escamou meu corpo todinho. Pissuria, doença na pele. É estresse. Então, fui ao médico, ele passou um remédio paliativo. Resultado que o pastor de Paracuru tinha que sair, o maior pregador do estado. Aí os irmãos ligaram, o pastor Bárcio, me pedindo para lá. Aí 11h da noite, o pastor ligou para mim. Irmão Viana, o Paracuru está lhe convidando. A gente sempre tem aquela passagem então fica vaidoso, né? Eu já tinha inaugurado a igreja, tempo bonito, os irmãos abençoados, o trabalho cresceu. Eu digo, pastor, me esperarem aí 30 dias eu vou. Tá bom. Aí ligaram para ele lá, não, a gente espera. Tinha 3 na frente, o Mozart Pereira e outro. Mas de preferência era o João Viana. Aí eu fui. Então, comecei a trabalhar no Paracuru, construir igreja. Não podia reformar a igreja, tinha só uns cumbobó lá perto do teto, porque os vizinhos não aceitavam. Eu colhi informação, de 1,80 m eu podia levantar. Aí todo dia às 4h nós íamos para o templo, eu, a Dica e outros irmãos, nós iam orar por uma causa, sem dizer o que era. Então quando eu senti de Deus de reformar, aí eu comecei, mandei fazer os basculantes e comecei. E ninguém disse nada, porque eu tinha direito, 1,80 m, podia colocar, tem basculante tudinho. Lá no Riacho Doce, a comunidade grande, talvez maior do que essa cidade de Deus aqui, não podia construir igreja lá, até o colégio lá na estrada, nas periferias. E lá deram um terreno para a igreja lá na beira de uma levada. Aí eu fui lá olhar, não, vou construir no meio. Aí fiz amizade com o chefe da comunidade, ele tinha um mercantil e comprava peixe dos pescadores, ia pescar e trazia o peixe para ele comprar de manhã cedo. Saíam 2h da manhã, aí trazia o peixe e ele comprava. Aí eu sem me identificar, ia comprar o peixe a ele e tudo. Aí depois me identifiquei, ó, quando você tinha um peixinho bom, me liga, me deu o nome para ele. É feito chegar, ligava para mim. Pastor, chegou aqui um peixe bom, uma cavala boa. Eu vou já ir. Eu tendo ainda em casa peixe. Aí eu fazia, dava aquele peixe que já estava no gelo para os irmãos e trazia o novo. A irmã Carminha tinha um lote e meio de terreno lá. Irmão Viana, vou trocar o terreno. Você fica com o meu e eu fico com o da igreja lá. E seu esposo aceita? Aceita, eu já conversei com ele. Então vamos fazer o negócio. Aí ajeitamos o documento. Aí comecei. Aí a turma ia lá, rapaz, o pastor está construindo uma igreja aí. Rapaz, o pastor é gente boa. Resultado aqui, eu construí um templo lá no Riacho do Meio, ainda está lá. O trabalho cresceu, Deus abençoou. Na inauguração foi a banda de música de Fortaleza. Então, gente, eu fiz a obra de Deus lá. Resultado que aqui, na época, era o pastor Botelho. O pastor Botelho tinha que sair. O Ramalho lá de Irauçuba não podia ficar. Aí então, o Monteiro, que tinha sido pastor em Manaus, estava de reserva aqui, morando aqui na Gualdrapa, ia para lá. E então me dizia que eu era futuro aqui de Amontada, de Trairi. Aí eu vim, olhei tudo. Resultado que diz, fui lá no pastor, disse, pastor, o meu tempo no Paracuru está terminando. Se o senhor me der o Trairi, eu aceito. De preferência o Trairi. Ele disse, o Botelho não pode ficar lá, já quer sair. O Ramalho não pode ficar
lá na Irauçuba. Então, mesmo o carro faz o trajeto, faz todos os 3. Você vai, pega sua mudança, deixa ela no Trairi, pega do Botelho, vai para Irauçuba e da Irauçuba vem para o Paracuru. E aqui vi. Aí começamos a trabalhar na direção de Deus. Então, Deus abençoou, construí muitos templos, fiz a sede, meu terreno do refeitório e tantas outras coisas. Deus abençoou de um modo especial. Muitas congregações. Teve um dia que eu fui reformar a primeira igreja lá da Água Boa, eu saí às 3 horas da manhã com o Zé Odílio e o irmão aqui que era o meu pedreiro, João Batista. Já tinha acertado com eles que era para tirar o teto, mudar tudo novo e tal, para terminar no domingo. Aí eles toparam, 4h30 da manhã eu estava cavando buraco lá, porque não tinha dame de ferro na época. Então, viemos terminar no domingo, às 8 horas da noite. Aí liguei para o irmão Zidoro para dirigir o culto, que eu só podia vir depois, não dá tempo. Assim terminamos lá, depois construí outro templo novo e assim tantos por aí. Então, Wagner, eu louvo a Deus, porque Deus me deu vitória. Hoje estou aqui na minha casa, fiz a casa para a irmã Odete, esposa do primeiro pastor que fixou aqui. Uma família de bens, esta propriedade foi deles. E Deus me tocou para construir a casa para eles, está lá, abençoado. Então, eu tenho motivo de agradecer a Deus. E então, o vice-presidente da igreja era um jovem que morava lá, depois do Coco Fundo, pobre de Mavedecer, e então não tinha nem uma bicicleta. Mas que eu comecei a dar oportunidade, eu vi que o rapaz tinha futuro. Botei para dirigir a Munguba, a congregação mais longe do campo e com menos gente. Ele saía de lá, atravessava todo Trairi para lá. Deus usou o irmão ali de uma congregação para levar ele de moto. Levava e trazia. Aí depois eu comprei transporte para ele, uma motinha. Ele ia, já veio dar prego na estrada, mas a alegria do Job sempre foi aquela. Então eu já pensava no futuro do meu aposento. Eu ia para os pijamas, como diz. Então o presbítero Mino dirigia a congregação do Coco Fundo. Antes era o pai dele, o irmão Madam, entregava, o irmão Mesina. Então dirigia lá. Aí o Madam saiu, foi para outra congregação, aí o filho assumiu. Presbítero Mino, gente finíssima, família. Aí dirigiu, estava com alguns anos, aí disse, irmão Viando, eu estou sentindo meu tempo terminou. Aí tá bom. Aí nós orávamos de madrugada, senhor, e agora? Quem que eu boto no Coco Fundo? A maior congregação do campo. Jobson. Ora, aí eu digo, o Jobson, morando nos terreiros de Coco Fundo, ia dirigir a Munguba, e agora vem dirigir a congregação maior e a mais perto de casa. Aí convidei o Jobson, ele assumiu o Coco Fundo, botei outro na Munguba, claro, e dirigiu muito bem. O Jobson solteiro. Aí eu soube que ele estava namorando com essa que eu e a esposa. Aí eu digo, irmão Jobson, namora com a Rosa do Jardim de Deus, uma moça muito dedicada, nunca me deu trabalho, e trabalhava muito bem. Eu quero um terreno aqui no centro de Coco Fundo, construir uma casa para o Jobson. A irmã Ormezinda foi deu um lote de terra. Aí eu comprei mais 2 lotes de lá do vizinho, aí começamos a construir a casa do Jobson. Job não tinha nada. Aí Deus começou a abençoar. Em resumo, quando o Job casou com essa moça, a Rosa no Jardim de Deus, gente finíssima, então o Job tinha emprego, tinha feito um curso na prefeitura, passou. A esposa recebeu os direitos dela, do Zé, comprou uma moto, tinha tudo. Esposa que não tinha, casa para morar, transporte para andar e emprego para ganhar o pão. Aí o Job ficou dirigindo lá e tal. Então,
eu senti que eu tinha que sair do meio. Aí botei ele aqui para dirigir a congregação da ilha. Convidei, ele não negava nada. Aquela alegria dele, tudo isso foi espontâneo, amizade, um monte de direito. Aí veio dirigir a ilha, onde hoje dirige o presbítero Valdemir. Botei ele mais perto, no terreiro aqui da cidade. Que já pensava ele ser o vice do pastor Sérgio como é. Então, ele assumiu muito bem. Quando eu resolvi passar para o pastor Sérgio, apontei ele para ser o vice. Aí o pastor Sérgio aceitou, assumiu, hoje ainda estão dando conta. Vai fazer 7 anos agora, em setembro. Então, sou muito feliz pela direção de Deus. Mas eu quero mostrar aqui umas fotos que eu tirei. Deus me deu privilégios grandes. Eu viajei para o Egito, para Israel. Então, Deus me abençoou, me deu uma viagem muito sadia. Está aqui eu no mar de Genezaré, lá agradecendo a Deus pela oportunidade. Está aqui eu lá no Egito. Então, estive lá no Egito. E a prova, lá naquelas pirâmides do Egito, aí eu em cima de um camelo. Então, um privilégio grande. Está aqui eu novamente em cima de um camelo, agradecendo a Deus. Está aqui eu tomando banho no Mar Vermelho. Esse bem pequenininho aqui de lado, o Zaqueuzinho. Está lá tomando banho no Mar Vermelho. Pensa que privilégio. Aí você questiona, senhor, aonde foi que o mar se abriu, que o pessoal atravessaram a pé enxuto o Mar Vermelho? Aí eu me lembro, o povo de Israel atravessaram o Mar Vermelho. Aí tinha um professor dando aula na faculdade, professor de história. Disse, olha, gente, o pessoal diz aí que o pessoal já atravessaram o Mar Vermelho e morreram afogados. É porque naquela época andava com água no joelho, dizia que era pisando em terra seca. Aí tinha um crente lá na faculdade, professor, me dê licença aí, pode falar. É o seguinte, então o milagre foi maior, que o exército de Faraó morreu afogado. O exército, com os carros e tudo se acabaram. Então, se morreu com água no joelho, então o milagre ainda foi maior. A pessoa morreu afogado com água no joelho. Não, depois nós conversamos sobre esse assunto. São coisas que acontecem que a gente não esquece. Então, gente, a gente que lê a Bíblia, que ela dirige a nossa vida, então tem um motivo de ser grato a Deus. A minha esposa, ela, na juventude, ela leu a Bíblia 5 vezes. Professora de escola dominical, igual a minha esposa, eu acho difícil. Ela, além de ser boa de Bíblia, tem uma vida pautada no plano de Deus. Deus me deu 7 filhos. O primeiro é pastor em Pindoretama, pastor João Marco. No meu lugar aqui, passei 14 anos. Hoje é o pastor Sérgio, meu filho, pastor aqui do Trairi, dirigindo muito bem. E o trabalho crescendo. Agora, com essa epidemia, essa coisa aí, todo mundo se queixa desse vírus maligno que está atacando o mundo. Então, há uma certa restrição de tantas pessoas para participar do culto. Então, está ele com a sua esposa, a irmã Nádia, tem 2 filhos, João Paulo e Pedro Augusto. Então, estão dirigindo a obra de Deus. E eu estou aqui, nos pijamas, agradecido a Deus pela vitória que Deus me deu. E então, Wagner, eu sou muito grato a Deus. Mas antes de concluir a minha entrevista, eu quero ler uma passagem bíblica. Diante de tudo, eu quero ler para vocês o Salmo 1. Então, para vocês verem como é que Deus faz. Ver se eu encontro aqui. Salmo 1, que diz:
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, ao qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Diante de tantas passagens bíblicas, eu meditava muito nesse trecho, que serviu de segurança para a minha vida espiritual, para a minha longa caminhada. Então, Wagner, eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Tenho uma família, repito, 7 filhos, tenho 7 netos, um bisneto. Já estou nos 82 anos, então já fiz 60 anos que sou crente. Muito grato a Deus, com convicção da minha salvação. Eu não tenho dúvida. Eu, sem dúvida, não dava um passo para frente. Eu não aceito dúvida. Eu aceito realidade. Como a Bíblia garante que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, disse o Senhor. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então Deus me tirou da morte para a vida. Agora, um dia, é claro que eu vou para o túmulo, mas que o Espírito vai para Deus. O que eu aconselho a vocês que me escutam, voltem-se para Jesus. Você, meu amigo, que não é crente, confie que Deus tem poder de perdoar os seus pecados, transformar a sua vida e garantir vida eterna. É o lugar. Agora, se eu perguntar a você quer ir para o céu ou para o inferno? É claro que você quer ir para o céu. Ninguém quer ir para o inferno. Pois então o caminho é Jesus. Religião não resolve nada. Só Jesus, aquele que morreu na cruz para perdoar o nosso pecado. Ele garante vida eterna. Agora, quando a pessoa morre sem Cristo, o espírito é consciente. Tanto o salvo vai para o descanso eterno e o perdido também vai para o inferno. Ele é consciente que está perdido. Tanto o crente salvo sabe que está salvo, como o perdido sabe que está perdido, está no inferno. Agora, no dia do julgamento final, quando Deus terminar com essa nação, a Bíblia diz que Deus separa os salvos para a direita e os perdidos para a esquerda. Vai ser muita lamentação para aqueles que perderam a oportunidade, para aqueles que pecaram, conhecendo a verdade e não seguiu. Ele vai lamentar. E o Senhor vai dizer: eu não vos conheço, que vocês praticaram iniquidade. Para os salvos, Jesus vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino de Deus preparado para vós desde a fundação do mundo. Entra no gozo do teu Senhor. Aí então, lá no céu, é lugar de gozo e paz no Espírito Santo. Nações de língua que se converteram ao Senhor. E os perdidos da esquerda: apartai de mim, maldito, com o diabo e seus anjos, para o fogo do inferno, preparado para vós desde a fundação do mundo. Então são jogados no lago de fogo, e vai ser aqui. Vivem, mas no fogo, sofrendo por toda a vida. Então, querido, o que eu digo para você: com convicção, aceite Jesus, seja um crente fiel, que Deus garante vida eterna. Porque não aceite dúvida, Ele garante a vida eterna. Agora, o sábio, a Bíblia diz, ele vê o mal e foge. Então você tem que fugir do mal e ser crente fiel ao Senhor. Portanto, meus queridos, eu sou um homem realizado.
espiritual e material. Vivo feliz da vida, grato por tudo quanto Deus tem feito na minha vida. Quero agradecer agora o jovem Wagner, que é um rapaz muito inteligente, estudioso, filho do presbítero, que diria a congregação da ilha, irmão Valdemir, presbítero da igreja, a Miriângela, mãe desse jovem, uma senhora muito dedicada, gosta muito de liderar com crianças, com adolescentes, com mocidade. Ela tem um dom maravilhoso e me ajudou muito, a Miriângela. Abraço Miriângela, abraço Valdemir, abraço família. Vocês são exemplo de vida aqui no Trairi. Ajuda muito na obra de Deus. Valdemir dirigiu várias congregações com o maior prazer. E a Miriângela, agora que está acompanhando ele, ela ficar na sede fazendo a obra, porque o Valdemir ia mais para longe, congregação, dá para ir de moto e tudo. E agora está indo junto. A Miriângela foi o jeito de acompanhar, porque é bem pertinho aqui a ilha. Portanto, eu quero encerrar as minhas palavras agradecendo ao meu Deus por tudo quanto Ele tem feito na minha vida. Quero agradecer o jovem mais uma vez por vir aqui, já dia que tinha me falado, eu até que aceitei. E quero agradecer, hoje é 20 de agosto, então talvez é a última entrevista. Agradeço a Deus e tudo que Ele tem feito na minha vida e digo a você, igreja do Senhor, firme e forte, ajude o vosso pastor, ajude ele a fazer essa obra crescer, porque um dia tudo para. Mais uma vez, agradeço a Deus pela minha querida esposa, a irmã Dica, que ela vai fazer 85 anos, ela não está bem de saúde, está num carrinho de roda, mas não sente dor nenhuma, foi as pernas. Chegou aqui uma funcionária muito boa, e ela que dava conta de tudo, aí resolveu encruzar os braços. Aí então parou. Agora não sente dor, se alimenta bem, dorme bem, mas está num carrinho de roda. Às vezes a gente pega ela, ela sai andando com dificuldade. Minha querida esposa, a irmã Dica. Meus filhos, repito, João Marco, Carlos Alberto, Késia, Pastor Sérgio, Claudinha, Elnatan, e são meus presentes que Deus me deu. Então, querido Deus, os abençoe, Deus guarde, e se nós não se vê mais aqui, mas lá no céu é garantido. Amém? Muito obrigado.